A chuva caía pesada naquela noite, escorrendo pelos muros e iluminando a fachada da casa em meio aos relâmpagos. O barulho do temporal era cortado quando a porta se abriu com violência, e um homem alto entrou decidido, trazendo consigo a escuridão. No corredor, o jovem, com o corpo coberto apenas por uma toalha, recuava em desespero. O suor escorria pela pele, e ele pensava, chamando pelo nome que conhecia. Mas, diante da presença sombria à sua frente, ele questionava, hesitante e incrédulo, o que diabos ele era, perguntando se ele quer saber quem ele é, e avançava, com os olhos brilhando em meio à sombra, impondo um medo incontrolável. E ao ser agarrado com força, sentiu o corpo ser puxado contra o dele. O homem lhe transmitia uma provocação cruel, insinuando se ele ainda não, com o coração acelerado. O rapaz ouvia a ordem que surgia como um comando inevitável, olhe nos. Quando encontrou a visão nítida do homem à sua frente, os dentes pontiagudos revelados no sorriso, foi então que ele ouviu o homem perguntar, se agora ele via, quem ele. O toque firme em seu queixo fez estremecer, a respiração entrecortada escapando de seus lábios úmidos, os de perto, tão próximos que podiam sentir o calor um do outro, a confusão o consumia, e ele se perguntava em silêncio como tudo havia ficado. No fundo de sua mente, ecoava o lamento de que tudo o que ele queria era apenas, mas antes de revelar, vamos voltar para o. Era um dia claro, sobre a fachada de uma universidade, em um dormitório apertado. Os sons ofegantes enchiam o espaço, caixas ainda espalhadas denunciavam a recente mudança. No centro daquele quarto pequeno, o suor escorria pelo corpo dele. Então, em meio ao ápice, ele admitia para si mesmo que tinha um segredo. A narrativa recuava para um, dominado pelo instinto, gritava para os céus que também, o portão de uma casa tradicional se, e dentro dela um gato de pelagem rajada parecia furioso. Ele era apresentado com 9 anos, um guerreiro de sangue quente, pertencente à raça dos homens fera de gato selvagem pé preto. De repente, sua voz ecoou em alto e bom som. Ele gritava que queria acasalar, afirmando também que queria, ditas em público sem nenhum constrangimento, faziam as pessoas ao redor ficarem surpresas. Uma das figuras, visivelmente envergonhada, comentava que Go Yumin estava passando dos limites e que era realmente embaraçoso. Ainda assim, a preocupação. Outro personagem refletia em voz alta que o jovem irmão estava em apuros. Explicava que, ao chegar à idade adulta, o Cio inevitavelmente, mas não havia ninguém com quem ele pudesse. O peso da situação ficava evidente, pois os homens fera-gatos selvagens eram conhecidos pelo desejo sexual intenso e pelo instinto. Enquanto isso, o peito de Yumin arranhava com força uma superfície, tomado por sua frustração e energia incontrolável. Ele próprio narrava que, naquela época, estava perdendo a cabeça, mesmo que seu corpo fosse pequeno, com seu pelo macio, e uma cauda longa e rechonchuda. Com isso, acreditava ter mais do que o suficiente para conquistar uma nova vida. Porém, havia um problema. Na Coreia do Sul do século XXI, a sociedade era composta por 99 comuns e apenas 1% de homens. Os homens feras viviam isolados nas florestas ou montanhas, de modo que quase ninguém chegava a ver ou conversar com um deles pessoalmente. Entretanto, nos tempos modernos, o ambiente se tornou cada vez mais hostil para os homens fera. O crescimento das cidades e a expansão acabavam invadindo. Ele recordava que sua família, o clã dos gatos selvagens de pés negros, vivia nas montanhas há gerações. Sua mãe disse que enfrentaram desastres que reduziram drasticamente. Por isso, o seu nascimento havia sido celebrado por toda a aldeia. Ele cresceu consciente de que, com a população diminuindo, os de sua espécie já não conseguiam encontrar parceiros. Ao chegar à escola destinada aos homens fera, pensou que aquela instituição inteira era tão pequena, e concluía que seu clã estava à beira da extinção. Forçado a uma vida solitária por 19 anos, lamentava consigo mesmo que, mesmo quase adulto, não havia uma única fêmea de sua espécie com quem pudesse sequer segurar uma pata. Desesperado, pensava que acabaria morrendo. Certa manhã, ouviu a voz o chamando. Alguém lhe dizia que havia chegado. Ele se levantou apressado e foi até ele, amado o que havia acontecido. O ancião o olhou atentamente e comentou que ouviu dizer que ele estava envergonhado e corado, e o mal conseguia, sentindo peso. O ancião, após um breve silêncio, comentou que ouviu notícias de seu tio e lhe contou que havia surgido um caso surpreendente. Homens fera da linhagem de gato selvagem engravidar homens humanos. Atônito, Yumin arregalou com a revelação. O tio-avô explicou mais detalhes. Enquanto as fêmeas de gato selvagem não conseguiam conceber com humanos, os machos eram perfeitamente compatíveis, e que essa união resultava em filhos.
Alguns que, às vezes, passavam anos sem gerar. Desesperado, Yumin não conseguia acreditar, mas o ancião insistiu, dizendo que até mesmo o filho, que morava ao pé da montanha, havia tido um filho dessa forma recentemente. Tomado pela incredulidade, se curvou, tapando o rosto com as mãos, enquanto uma sombra de desespero o envolvia. O tio-avô, percebendo sua reação, completou em voz baixa, hesitante, que esperava não estar falando nenhuma bo... O jovem, cheio de determinação, juntou as mãos diante do rosto e sorriu. Em seguida, se levantou bruscamente com toda a força de sua voz para o tio-avô que não. O ancião, surpreso, deixou isso, ao vê-lo agir com as orelhas felinas eretas e os olhos brilhando, Yumin anunciou em voz alta. O objetivo era claro, engravidar um homem humano e voltar para casa com um filhote. Ao ouvirem essa declaração inesperada, ficaram observando com expressões de choque. O tempo passou, e a narrativa avançou para a cidade. Diante das luzes modernas de Seul, uma mensagem no celular chegava, o convidando para a festa de boas-vindas dos calouros da turma, às 6 da tarde, lembrando que a presença era... Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas, Yumin pensava consigo mesmo que isso era seduzir um homem humano para acasalar. Com um suspiro, ele concluiu em sua mente, aquela era sua missão. Na festa dos calouros, e a uma mesa, os veteranos o acolheram dizendo que se pedindo ainda mais garrafas de soju para animar o encontro. Por dentro, Yumin reagiu com empolgação, pensando que aquele era o dia perfeito para escolher. O objetivo estava claro, selecionar a marido com bons rostos e físicos. Ele planejava cuidadosamente o processo, fazer entrevistas aprofundadas, engravidar um deles, e por fim, retornar. O jovem se lembrava do quanto havia ouvido falar que a Universidade da Coreia estava cheia de talentos brilhantes. Ele refletia que tinha treinado seu cérebro e também seu órgão reprodutor dia e noite apenas para aquele momento, e que não poderia desperdiçar a preciosa semente de um gato selvagem com qualquer. Logo, iniciou conversa com um rapaz de óculos, que me perguntou de onde ele vinha, e questionou se Yumin era. Yumin era de Gangwon-do. O colega então deduziu que ele devia morar no dormitório. Ao que Yumin confirmou, outro, chamado Dom, se apresentou dizendo que era de Busan, o closo, e o rapaz de óculos sorriu, sugerindo que poderiam visitar um ao outro e que fosse se apresentando como seu Yun-shik. Yumin respondeu que era Go Yumin, pensando consigo mesmo não era nada mal e que deveria adicioná-lo à lista de candidatos. Em sua mente, ele rapidamente avaliava, aparência de 3, físico de 4 estrelas e personalidade de 4 estrelas. Logo depois, Yumin observou um garoto de aparência mais rude. Ele pensou que aquele tinha uma... Mas ao mesmo... Então o colega ao lado explicou. Jovan, disse ainda que Jovan pretendia morar, mas havia desistido e acabou vivendo. Yumin reagiu em silêncio, avaliando que viver só demonstrava certa instabilidade, o que lhe parecia preocupante. Internamente, anotou, aparência de 3 estrelas, físico de 4, mas personalidade apenas 2, com uma má primeira impressão. Enquanto refletia, outro dos veteranos, chamado Kim Yong, se aproximou de repente e o puxou, o abraçando e enchendo seu copo. Yumin ficou desconfortável com a forma invasiva do gesto, e sem hesitar, o excluiu imediatamente de sua lista de... Mesmo hesitante, Yumin recebia o copo. Entre risos, alguém comentava que aquele rapaz adorava, pedindo para que Yumin fosse devagar, mas, nervoso. Ele mesmo que era sua primeira vez bebendo e tentava se convencer de que ficaria bem. Segurando o copo, começou a beber de forma rápida. A cena, e logo os colegas o incentivavam, exclamando que no segurar bem a bebida, ao terminar, Yumin soltava um grito alto, com a boca ainda úmida, arrancando mais exclamações animadas. Corado, ele confessava em voz alta que era a primeira vez em sua vida que bebia cerveja. Alguns perguntavam, enquanto outro já se apressava para encher novamente seu... O clima de festa, e logo chamavam mais pessoas para se juntar à mesa. Todos erguiam os copos cheios para um novo brinde, repetindo em coro saúde animado. Yumin, já tomado pelo calor da bebida, segurava seu copo e começava a se sentir envolvido, pensando que ele poderia ser popular entre os humanos. Logo depois, decidiu-se junto, e com um sorriso bobo e animado, ergueu o copo dizendo que queria participar, brindando com os outros. Repetiu o brinde, enquanto em sua mente surgia a ideia de que era hora de encontrar um humano para acasalar. Ele refletia que todos deveriam ter uma chance justa de conquistar a honra de gerar o filho de um guerreiro feroz. Enquanto isso, outro homem entrava, e um dos rapazes perguntava. Ele apenas dizia que estava atendendo uma ligação. O brinde ecoou alto mais uma vez, marcando
Em seguida, a cena mudou para um quarto silencioso, com a cama arrumada. Algo inesperado aconteceu. Um rabo felino apareceu, e logo em seguida surgiu um pequeno gato com manchas, bochechas coradas e expressão surpresa. O bichano miou baixinho. E a imagem seguinte mostrou o minúsculo sobre a cama enorme. Yumin, em sua forma felina, assustado ao despertar em um lugar estranho, pensa em pânico. Onde diabos está? Logo em seguida, ele começa a refletir, apavorado, se teria sido sequestrado por um gato. A narrativa então muda de foco para um terminal de ônibus. Yumin, carregando sua mochila, se despede da sua família. Eles, emocionados, o encorajam dizendo que ele é o orgulho de todos e pedem que encontre um bom marido e volte um dia. Ele sorri e garante: sim, voltarei em... Antes de partir, porém, os conselhos continuam. Sua irmã o alerta de como ele é desajeitado, deve ter muito cuidado com jamais andar em lugares lotados em sua forma de fera. Se fosse levado para um abrigo, aquilo seria... Yumin, meio embaraçado, responde que ele não é mais uma controle sobre sua bestificação, mas seus familiares. Sempre haveria momentos em que as coisas não sairiam como ele... Assim, carregando não a... mas também os conselhos e expectativas. Yumin sobe no ônibus, partindo para um novo destino e para o início de... Enquanto lembrava dos avisos que tinha recebido antes de sair, não deveria perder a consciência em hipótese alguma, pois esse seria o risco de revelar sua verdadeira... Também lhe disseram para não causar insegurança. Porém, o contrário aconteceu. Agora, preso em sua forma de gato, ele percebeu que já tinha causado. Saltando da cama onde acordou, pensava em entender o que, certo de que alguém o havia recolhido. Seguindo seu faro, foi explorando o lugar até que um cheiro específico chamou sua atenção. Cauteloso, ele entrou em um cômodo, e acabou se deparando com uma cena inesperada. Um homem tomando banho no chuveiro. Surpreso, seu coração disparando, pensava: o que está acontecendo aqui? Algumas horas antes, ele estava completamente atordoado, mal conseguindo se manter de pé. Ele levou as mãos à boca e gemeu, com as faces coradas pelo excesso de álcool. Um turbilhão de tontura o envolvia, e ele se perguntava se estava sentado nos degraus. Ele pensava que talvez tivesse exagerado, tentando acompanhar cada mesa e brindar com todos. Ainda, com um gesto impulsivo, abriu mais uma garrafa, murmurando para si mesmo como era possível que nenhuma das pessoas até agora tivesse parecido a escolha certa. Virou com a garganta queimando, mas o vazio dentro dele. Quando respirou fundo, encarando o céu da cidade, percebeu que quase não havia estrelas visíveis. Com os olhos marejados e a mente pensou no aviso dos anciãos. Eles haviam lhe dito claramente: não importava o que acontecesse, jamais deveria perder a consciência ou desmaiar, pois isso poderia expor sua... Mas o corpo não obedeceu. As pernas fraquejaram e ele tombou para trás. Nesse instante, braços firmes o seguraram antes que caísse. Ao erguer os olhos, ainda grogue, encontrou o olhar penetrante de um homem alto, de feições serenas e imponência. O desconhecido o observava com um meio sorriso. O coração do Yumin disparou, e em meio ao torpor, um pensamento lhe atravessou. Finalmente o havia encontrado. E tomado por uma sensação arrebatadora, ele pensou, em choque, que aquele homem era seu parceiro de... O ambiente mudou de tom. Alguns, ao redor, ficaram surpresos, interrompendo a conversa. Logo em seguida, alguém reclamou em tom brincalhão porque ele havia demorado tanto e dizendo que as bebidas já tinham esfriado enquanto... O homem, com naturalidade, respondeu que havia se atrasado um pouco, mas agora estava ali. O clima se agitou, e os olhares se voltaram para ele, enquanto outro o apressava para... Nesse momento, Yumin reagiu instintivamente, passando por ele rápido demais, atraindo olhares confusos e curiosos ao redor. Sua ação foi tão imediata consigo mesmo como havia sido veloz. Ele sorriu e se apresentou de forma calorosa. Disse que seu nome era Go Yumin. O rapaz, dizendo que seu nome era Beon Taejun. Yumin achou o nome bonito, e sem hesitar, perguntou se ele queria sair junto. Dentro de si, concluiu que soube imediatamente à primeira vista, que ele é o homem quem vai carregar. A presença de Beon Taejun foi confirmada em sua mente como perfeita. Sua aparência, físico e até outros atributos eram dignos das mais altas classificações. Taejun respondeu de forma que poderiam sair juntos, o que fez o coração do Yumin palpitar, estampando em seu rosto um sorriso. Ele não pôde deixar de reparar em Taejun novamente. Pensava que ele era realmente bonito. Até mesmo quando observado, outro colega perguntou a Taejun por que ele havia se atrasado, ao que recebeu como resposta apenas que algo havia
Os olhos de Yumin não se desviavam dos detalhes. O pescoço de Taejun era elegantemente definido, sem qualquer traço de aspereza. Observou ainda mais. Reparou que o peito dera sinais claros de abdômen bem marcado. Continuando a análise, notou também uma cintura bem desenhada, sustentada por pernas fortes. Dentro de sua mente, uma avalanche de pensamentos surgia. Ele era perfeito em todos os sentidos. Um dos veteranos coloca um copo de bebida na frente dos novatos e pergunta de forma provocativa o que eles estão fazendo, insinuando que deveriam. Com um sorriso debochado, diz que os calouros deveriam cumprimentar seus veteranos e até comprar bebida. Logo Yumin reflete, ele dizendo que os jovens de hoje não têm disciplina como mas ainda assim se oferece para servir bebida aos calouros. Em seguida, ele força Beon Taejun a beber, o chamando pelo nome para impor sua. Enquanto isso, outras pessoas comentam em volta que aquele veterano está repetindo o mesmo comportamento de sempre. Porém, Taejun responde de forma estratégica. Surpreso, o veterano pergunta se ele realmente. E Taejun se desculpa pedindo que o compreendesse. O veterano, incomodado com a recusa, cerrou os dentes, e por dentro irritado que aquele novato estava sendo. Logo em seguida, ele se exaltou, afirmando em voz alta que, quando um sênior manda, essa pessoa deveria obedecer. Os demais observavam a cena, enquanto uma garota ao fundo murmurava, incomodada, que não entendia o motivo de tanto exagero. O veterano insistia que, caso não pudesse beber, o novato deveria simplesmente caminhar até em casa ou pegar. Porém, Taejun respondeu com firmeza que não poderia. O veterano então pedia, elevando o tom e ameaçando forçá-lo, dizendo que, se fosse preciso, enfiaria a bebida em sua. Nesse instante, com determinação, Yumin agarrou a taça de cerveja, sem hesitar, começou a beber tudo, deixando todos ao redor surpresos, enquanto os presentes murmuravam sem saber o que dizer. Yumin colocou o copo de volta com firmeza na mesa, encarando. O silêncio se instalou por um instante, até que o veterano, confuso e irritado, perguntou quem ele pensava que era. Yumin limpou os lábios, dizendo que era o Cavaleiro Negro de Taejun, surpreso, perguntou por que ele está. Mas Yumin pergunta se ele não disse que não podia beber, e questionou o que havia de tão especial em serem amigos. Batendo no peito, ele garantiu que cuidaria de Taejun como seu Cavaleiro Negro hoje à noite. Mesmo hesitante, o outro cedeu, perguntando se ele tinha certeza de que ficaria bem. Com um sorriso animado Yumin respondeu que estaria mais do que bem. Empolgado, ergueu o copo e gritou animadamente, enquanto os demais traziam mais garrafas de cerveja e soju para a mesa. Sim, era o verdadeiro espírito de um calouro. Logo, o ambiente se encheu de risadas, bebidas enchendo os copos e aperitivos espalhados. A animação cresceu, mas, inevitavelmente, alguns não resistiram ao excesso. O rapaz de antes já estava completado, sendo amparado pelos amigos que tentado, enquanto murmuravam que ele tinha apagado de vez. Taejun oferece um petisco ao Yumin e diz para ele comer. O garoto fica surpreso ao perceber que está sendo alimentado direto. Com um brilho nos olhos e o coração acelerado, pensa consigo mesmo que se tornar o Cavaleiro Negro daquele homem foi a melhor decisão que já. Ao aceitar a comida, agradece timidamente, e em seus pensamentos, reconhece como Taejun possui uma personalidade boa, gentil e calma, o que o deixa ainda mais encantado. Preparar para a segunda rodada da bebedeira. Mas Yumin começa a se sentir tonto, desejando sair um pouco para respirar ar. Enquanto isso, pedem ajuda para contar as garrafas. Yumin tenta chamar Taejun para sair para tomar um ar, mas antes contar as garrafas. Taejun se levanta, deixando o garoto sentado, o observando ir embora com o rosto ainda ruborizado e o. Yumin continua zonzo. Ele sai do local cabisbaixo, enquanto outro rapaz observa sua saída em silêncio, com um olhar. E ao sair, seu corpo já dá sinais de fraqueza. Taejun observa indo embora. Do lado de fora, ele se afasta, mas acaba encostando, se sentindo. Do lado de fora, já sozinho, Yumin procura um canto e se senta contra a parede. Ofegante, ele solta um suspiro pesado e percebe que está tonto demais. Ele acha que deveria ter uma loja de. Ele procura pela carteira, mas a tontura vai aumentando até que ele pensa consigo mesmo que talvez esteja prestes, lembrando dos avisos que recebeu dos mais velhos, mas que acabou ignorando. Desesperado, ele tenta se manter consciente, repetindo para si que não pode desmaiar, pois sabe que, se perder sua transformação em um gato selvagem, mesmo assim, seu corpo fraqueja e a carteira que estava em suas mãos acaba caindo no chão.
Taejun acende um cigarro em meio à chuva. Ele pensa em como está farto de tudo, refletindo que as pessoas todas iguais, sem nenhuma diferença. É por isso que não queria vir, ele só queria, mas nenhuma pessoa para de falar. De repente, no chão, ele se abaixa e percebe que há uma carteira caída, até que seu olhar caiu sobre um pequeno ser encolhido no beco. Intrigado, ele parou e se aproximou, percebendo que havia um gato encharcado. O bichano tremia, o corpo pequeno e frágil colado ao chão molhado, a respiração pesada e, com preocupação, ele se agachou e pensou em voz baixa, perguntando se o gatinho estava. Ao estender a mão e acariciar suavemente sua cabeça, sentiu o quanto o animal estava debilitado. O felino soltou um miado fraco, sentindo as gotas de chuva caindo pesadas sobre si, e refletiu sobre a situação, questionando o que deveria fazer. Não podia simplesmente com um susto entre as mãos e concluiu que não havia escolha, levaria o bichano para casa com ele. Já em seu apartamento, depois ele apareceu com uma toalha enrolada no corpo, deixando à mostra sua forma atlética. Ao notar o gato desperto, se inclinou levemente, sorridente, comentando que o gatinho ficou completamente chocado ao perceber que Beon Taejun estava nu. O espanto foi tão grande que seus olhos se arregalaram e ele mal conseguiu, ainda desnorteado, pensou assustado que Taejun realmente estava. Taejun se aproximou com calma, comentou que o gatinho tinha dormido por muito tempo e que estava preocupado, chegando até a considerar levá-lo ao hospital, mas, ao observá-lo de perto, percebeu que ele parecia saudável. Se sentando, colocou o gatinho, passando a mão em sua cabeça com carinho. Nesse instante, o pequeno percebeu, atônito, que estava sentado sobre a coxa de Beon. Ele pensou que não entendia bem, mas que aquele carinho era tão agradável que parecia estar derretendo sob o calor das mãos. Quase sem perceber, suas patinhas começaram a se mover sozinhas, amassando instintivamente a coxa firme e musculosa. O contraste entre a maciez de suas almofadinhas e a rigidez dos músculos o surpreendia. Era tão boa que o gatinho acabou se entregando completamente, ronronando. Ao segurar o bichano, ele percebe que o gatinho é macho, e Yumin pensa que acabou se empolgando demais, então fica envergonhado e desconfortável, refletindo que em apenas 3 horas de convivência já tinha visto suas bolas. Enquanto Taejun amarra o Rob, o gato solta um miado, mas logo em seguida o Rob se abre e revela o corpo nu e musculoso do homem. Chocado, o gatinho arregala os olhos, totalmente surpreso e assustado. Em pensamento, ele se desespera, perguntando o que era aquilo e se as partes humanas eram sempre. Fascinado e incrédulo, continua refletindo que, mesmo o homem sendo alto e forte, aquilo era. Miando insistentemente agarrado à sua perna, confuso, Taejun pergunta o que há de errado. O gatinho, no entanto, não para de chorar e o encara de maneira intensa, o deixando, dizendo que estava sendo observado de uma forma embaraçosa. Já vestido, se pergunta se o gato estaria apenas entediado. O animal pensa desapontado que foi uma pena ele ter se coberto. O rapaz, então, lembra que gatos gostam de brincar com bolinha. Como não tinha nenhuma em casa, improvisa e amassa um pedaço, mostrando para o bichinho com um sorriso. Pergunta se ele gostaria de brincar. O gato, imediatamente animado e com os olhos brilhando de empolgação, se prepara para a brincadeira. Taejun joga o papel no ar e chama a atenção do gatinho dizendo aqui. O bichinho imediatamente pula com os olhos brilhando, tentando agarrar o objeto. O felino, animado, corre atrás da bolinha com toda energia, enquanto Taejun sorri ao ver. O gato se concentra tanto e pensa, aflito, o que eu faço? Mas logo percebe que seu corpo se move sozinho, guiado pelo instinto. Ele salta, gira, corre de um lado para o outro, e com o coração acelerado. Isso é tão divertido. Taejun cai na risada diante da cena, cobrindo como esperado, ele está louco por melhor, completa com um olhar mas você parece ter reflexos em. Nesse instante, o gatinho, ainda segurando a bolinha amassada, fica corado e olha para o homem com os olhos bem abertos. Logo depois, Taejun se inclina e pergunta se ele não está com fome. O gato, ainda ofegante, pensa consigo mesmo que seu coração estava batendo, talvez por ter brincado tanto. Taejun decide então ir até a loja de conveniência comprar algo para o gato comer e pede que ele espere apenas 10 minutos, mas, assim que percebe que o homem vai sair, o gato. Ele pensa que não deveria estar perdendo tempo ali e vê naquela saída a chance perfeita de escapar. Afinal, se não quisesse viver como um simples animal, precisaria fugir. Quando a porta se abre, o gato não perde tempo, seu corpo treme de nervosismo. No instante seguinte, disparou em direção à porta. Taejun gritou desesperado.
o chamando de volta. Não. O animal aproveitou a brecha e correu. Enquanto corria, ouviu Taejun o chamar insistentemente. No entanto, pediu desculpas em pensamento, e que o veria amanhã na escola. A cena então muda para um quarto iluminado pela manhã. Em sua cama, Yumin se remexia sonolento, abraçado ao travesseiro. Ele despertou lentamente, piscando os olhos, até se sentar de repente ao... Era a primeira manhã do semestre. No entanto, logo levou, sentindo uma dor latejante, reclamou, com expressão aflita. Sua ressaca era tão forte que sua cabeça doía. Ele se lembra de ontem à noite. O portão do dormitório se abriu e ele, com os olhos, pensou que tinha sido difícil demais entrar de volta naquele estado. Se lembrou de como foi complicado se esgueirar até conseguir passar despercebido. Mas ele conseguiu subir pela porta e entrar. Já no quarto, sentado na cama, aliviado, pensava que estava feliz por ter conseguido voltar em segurança. Recordava que, desde a noite até o amanhecer, tinha passado por um momento estranho. Ainda corado e sem roupas, refletia sobre tudo o que havia acontecido, e o nome que vinha à sua mente era... Recordava que o rosto dele e até mesmo, aquela parte, tinham sido incríveis. Pensava em como não apenas tinha ido à casa de Beon Taejun, mas que também, para si mesmo, aquilo já era um... Com um olhar determinado e um sorriso travesso, ele refletia que, algum dia, tocaria novamente naquele cor. Em seguida, ele abre o guarda-roupa dizendo que é hora de se preparar para a escola. Um homem deve sempre se virar. É assim que você consegue oportunidade. Alguns machos cantam ou constroem casas aconchegantes e se você for bonito, suas chances de ser escolhido aumentam em condições iguais. Hoje ele se tornará um... Meias pretas, o símbolo orgulhoso de camisa preta brilhante com calças pretas, perfeito. E o ponto-chave é aquele toque capaz de transformar sua presença em algo que chamaria a atenção de todos ao redor. Logo depois, vê caminhando pelo corredor, em direção a uma sala de aula. Dentro da sala, vários alunos já estão reunidos, conversando ou folheando papéis, quando eles param surpresos ao ver alguém diante, que aparece vestido de forma extravagante, óculos correntes e uma jaqueta de oncinha chamada. Yumin, radiante, se aproxima dos dois, os cumprimentando animadamente, e um chique Jovan, perguntando se eles também estão fazendo a matéria casamento e sexo. Os dois respondem de maneira mais contida, com a... Logo, Jovan lembra que pegou seu celular. Ele deixou ontem enquanto bebia, e Yumin fica grato. Reagindo, ele recebeu de volta, mas ao abrir percebeu que sua carteira... Um pensamento inquieto surgiu. Por que a carteira estava faltando? E será que ele a tinha perdido? De repente, ao seu redor, alguns murmúrios se espalharam. Seus colegas reagiram com surpresa ao ver quem entrava na sala. Beon Tae. Alguns cochicharam que já tinham dito que ele estava naquela turma, outros mal acreditavam. Comentavam que Taejun também estava fazendo aquele curso, e curiosos, perguntaram. Taejun respondeu apenas que, observando de longe, alguém comentou que ele parecia ser bem popular. Yumin, abraçando firme a pasta contra o peito, pensava consigo mesmo que também Taejun. Nesse instante, seus olhos se encontraram. Taejun desviou o olhar por um momento, mas não deixou de perceber a presença dele. Tomado por um impulso repentino, ele levantou os braços, e com energia, cumprimentou Taejun em voz alta. Enquanto os outros se afastavam, Taejun sorri calorosamente, transmitindo uma aura tranquila. Yumin o encara surpreso, com as mãos erguidas e as bochechas coradas, incapaz de esconder a emoção. Ele mal acreditando, ele havia sido... Com os olhos brilhando de felicidade, pensa que tudo havia valido a pena. Se aquele homem, o coração dele dispara, se sentindo tomado por uma onda, sorri para si mesmo, pois não se conheceram há muito tempo. Mas ele pode sentir isso. Taejun e ele estão destinados a... Enquanto isso, Taejun, já sentado em sua carteira, se perde em... Ele tenta recordar o nome daquele garoto, mas a lembrança não vem. Ele se pergunta, qual era mesmo o nome dele? O que refletindo sem muito interesse, logo descarta a importância daquilo, dizendo, quem se importa, e apoia o rosto na mão. Ele não suporta pessoas de qualquer... Sem dar continuidade ao pensamento, começa a rabiscar no caderno o gato que ele havia visto. A aula então inicia, e assim, enquanto um deles acreditava estar diante do início o outro apenas pensava que queria rever aquele gato novamente. E aí, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar. E caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.